Olá, galera do segundo ano médio que estão aqui conosco nessa trajetória, nessa jornada do novo ensino médio, dos itinerários formativos. Eu sou o professor Alcides Guerreiro. Eu ia falar de história, mas dessa pegada que a gente está fazendo, a gente está aqui fazendo uma mistureba, uma interdisciplinaridade que enriquece muito mais o conteúdo. Por falar em interdisciplinaridade, vou aproveitar, e apresentar aqui a professora de Sociologia, super articulada, super engajada, que vai fazer aqui a copilotagem da aula e nos ajudar nos esclarecimentos. Seja muito bem-vinda, professora Fabiana. Muito obrigada, vocês sabem que é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu tô honrada porque o Guerreiro é apenas maravilhoso. Guerreiro é ícone. Ai. Gente, ó, não foi nada combinado, tá? Vamos aqui colocar na tela, vamos colocar no LED, olha lá. A gente está falando do componente número 4, que é o trabalho, política e pensamento econômico. Esse componente o aluno não pode esquecer, né? Ele faz parte do aprofundamento hashtag quem divide multiplica, que é dividido em unidades curriculares. E a unidade curricular que a gente está trabalhando agora é números também importam. Continua no LED aqui a nossa habilidade que a gente vai trabalhar hoje, as ciências humanas e sociais, vai trabalhar com a proposição de ações individuais ou coletivas, de mediação e intervenção sobre problemas de natureza sociocultural. E o que nos interessa bastante é ver o objetivo da aula. O objetivo é analisar as dinâmicas de segregação e integração envolvendo cidade e mundo globalizado. Eu vou aqui também, já que eu recebi um elogio de improviso, vou fazer também aqui uma problematização, um questionamento improvisadão com a professora Fabiana. Cola em nós dois aqui, produça, cola em nós dois. Isso. Bora lá. Bora lá. Você conhece Chic Science? Sim. Nação Zumbi, todo aquele movimento cultural. Conheço, não vou dizer que eu conheço assim, nossa, profundamente, mas conheço. Já ouviu falar? Claro. Galerinha que é nova, aí o Chic Science ele nos deixou de uma forma precoce, né? Mas ele, através dos mangues ali em Pernambuco, ele fez um trabalho unindo cultura a reflexões de amplo cunho social. Sim. Uma das canções do Chic Science, o aluno inclusive pode achar isso facilmente na internet, pode fazer uma reflexão sobre isso. Ela diz que a cidade não para e que o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade, Fabi, ela é um corpo vivo. Estou errado em dizer isso? Não, cidade está sempre em modificação, né? Tanto das pessoas que habitam a cidade, mas da própria estrutura da cidade. Não dá pra gente dizer que São Paulo está estruturalmente igual a, sei lá, 30 anos atrás. Nem há 10 anos, talvez. Nem há 10 anos, talvez. Né? E as pessoas também, né? Principalmente quando você fala de São Paulo ou outras megalópolis, o fluxo de pessoas, né? A mesma pessoa pode não estar lá e outras pessoas vão surgindo. Uma coisa que a Fabi tocou e que me lembrou aqui, é que muitas vezes a gente faz uma compreensão muito mais substancial sobre o espaço social que nós vivemos, no caso a cidade, pelo olhar do estrangeiro. E quando eu, como historiador, me remeto aqui às coletâneas que os viajantes fizeram, quando, por exemplo, na década de 30 foi fundada a Universidade de São Paulo, eles, ao mesmo tempo, achavam muito curiosa uma cidade que queria parecer Paris, aquele centro velho, né? Com boulevards, né? Com aquele tipo de passamento, de arquitetura, arte nouveau, né? O clássico. A gente tem nos remanescentes disso, né? Com o Teatro Municipal, essa região do Centro Sim. Velho. E, ao mesmo tempo, como São Paulo vivia de uma forma endêmica, de uma forma frequente, uma relação de destruição do próprio patrimônio. Era um bota abaixo o tempo todo. Era um bota abaixo que construía algo que dali pouco tempo seria botado abaixo de novo. E para quem de repente acha que a gente está exagerando, galera do estado e principalmente da cidade, a gente nota isso muito na Paulista, por exemplo.
Nossa, muito, muito, assim. Eu vou até além da Paulista, porque esse final de semana foi aniversário do meu tio, que não tem nada a ver com o assunto, mas assim, eu passei por caminhos que eu não fazia faz muito tempo. Na pandemia, a gente parou de visitar todo mundo. E assim, num período de 2 anos, um caminho que pra mim eu já estava habituada há 30, falei, gente, mas o que está acontecendo? Esse prédio não existia, que era outra coisa. E assim, em 1 ano, 2, a paisagem mudou completamente. Isso. E quando a gente passa, por exemplo, pelo Centro Velho, chamado Centro Histórico, a gente vê esses remanescentes da primeira grande onda urbanizadora de São Paulo, cuja referência era Paris, né? Depois a gente, do nada, do lado de prédios Art Nouveau ou neoclássicos, a gente vê aqueles espigões cuja referência é Detroit ou Nova York, o prédio hoje de um banco, né? Aquele prédio clássico que parece de Gotham City. Sim. Né? Que hoje é transformado num farol, né? Tá do lado de algo que é neoclássico, só que você também vê ali próximo um prédio de, como que eu posso dizer, arquitetura modernista, que é o caso do Copan, por exemplo. E tá tudo ali. Isso, para uma grande maioria de urbanistas e arquitetos, é uma loucura, porque eles falam que é uma cidade que se engole e se descarta o tempo todo. E isso é bom ou ruim? Para os historiadores isso é complicado, porque você perde muito a memória. Nossa, e perde muita coisa, porque assim, uma coisa é a gente dizer de prédios, monumentos, enfim, que foram destruídos ao longo do tempo, né? A gente teve o caso, infelizmente, aí das chuvas que destruíram, né, vários casarões históricos e tudo mais. Você está falando de Petrópolis, por exemplo? Um ótimo exemplo, Petrópolis, né? Que aí você está falando de uma ação do tempo. É complicado quando a gente começa a ver que a gente também está no movimento, que a gente não precisa da ajuda da natureza. A gente mesmo está apagando a nossa história. Hoje, existem muitas pessoas que lutam absurdamente para ainda manter certos prédios, casas, enfim, que têm história, porque não, precisa construir prédio. Não, mas aqui não muda a lei, porque aqui não podia antes construir prédio, tem que construir. A Paulista que você citou, você estava falando aqui, mas é muito real. Você vai da Casa das Rosas, que é linda, antiga, do lado um prédio imenso, que não faz nem sentido com a casa que está ao lado, né? E a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo a nossa história nisso, né? Quantos bairros você pode olhar e você reconhece nele ainda um bairro? Que ele ainda não foi engolido por prédios, por exemplo. Pois é, e assim, em São Paulo, isso é bastante intenso, Fabi, porque é a cidade considerada pelos urbanistas que mais rapidamente cresceu no século XX. Na virada do século XIX para o XX, São Paulo era uma cidade de 230 mil pessoas. Num espaço de 80 anos, ela chega a quase 15 milhões na área metropolitana. Quer dizer, não há no mundo, com exceção de Tóquio, nenhum exemplo exponencial de crescimento dessa forma. De modo que a especulação imobiliária tem um papel fundamental na interação e nos ditames, que muitas vezes nem são sociais, são apenas de interesse econômico, no modelo de crescimento que a cidade teve. Só para a gente ter uma ideia, você sabe qual era o nome original de São Paulo, Fabi? São Paulo? Os tupis chamavam essa área do quê? Nossa, eu só lembro do que a gente aprendia na escola, que era a Capitania de São Vicente, partia daí. São Paulo era chamado de Piratininga. E você sabe o que significa Piratininga? É um lugar que sobra peixe de tanto rio que tem. Esse é o significado de Piratininga. Ou seja, São Paulo foi construído em cima de um alagatiço, em cima de uma região praticamente pantanosa. O que, do ponto de vista geológico, nem deveria acontecer. Porque para onde vai essa água? Aqui é uma região de alagadiço. Por isso que São Paulo, a gente há 100 anos fala de enchentes e provavelmente nos próximos 100 anos... A gente vai continuar falando. A gente vai falar... E muitas vezes das mesmas enchentes. Das mesmas enchentes, porque é uma questão topográfica. Né? E o que nos remete aqui, para a gente de repente centrar um pouquinho mais a aula, por que a gente está falando isso se o tema que o Itinerários traz como grande norteador é a questão da globalização? Porque a globalização, ela trabalha também com os processos de fragmentação. E os processos de fragmentação, a gente assiste no dia a dia na nossa cidade. Que bairro que você mora, Fabi?
Moro na cidade Ademar. Cidade Ademar. Na tua curtíssima vida, sua experiência de vida, você é muito jovem, tem uma experiência de vida muito curta, você viu mudanças na cidade de Ademar já? Vi. Hoje, por exemplo, você tem um movimento maior de criação de prédios, né? Por mais que ainda, por ela ser um bairro mais periférico, ainda não está acontecendo com a velocidade que acontece, por exemplo, aqui, onde a gente trabalha, de onde você olha, está construindo um prédio. Mas já dá para perceber, assim, muita diferença de que de uma rua para outra você já mudou completamente a cidade, a lógica da organização ali, né? Eu moro numa cidade, antes era periferia, hoje já está incorporada, no bairro da cidade, aliás, que antes era tido como periferia, hoje já está incorporada ao centro expandido. A região da Vila Matilde, Penha, ali. E o muito curioso é que sempre foi residencial, nunca teve prédio. E num espaço de 10 anos, eu abro a sacada da minha casa e parece que a gente vê uma cordilheira agora de prédios. E isso, evidentemente, impacta no trânsito, impacta no comércio, né? E faz muitas vezes os moradores mais antigos até perderem uma certa identidade com o lugar que estavam. E impacta, inclusive, até no tamanho das edificações, até porque as famílias diminuíram e esses processos de fragmentação acontecem com muito mais rapidez, inclusive incorporando determinadas tendências que a gente tem na sociedade. Vamos falar então, olha lá no LED, desse processo de fragmentação urbana. A gente percebe logo de cara, Fabi, que há um uso desigual do espaço urbano. Algo que, por exemplo, vou dar uma gastada, vou fazer um momento cabeção, mesmo sem musiquinha do momento cabeção, que a gente nota na literatura desde o século XIX. Se a gente pega grandes autores, principalmente da França, do século XIX, fica muito clara de como os ricos têm os bairros de ricos, a classe média tem o bairro de classe média, que tenta imitar o bairro do rico, enquanto as pessoas vão sendo excluídas quanto mais pobres forem no uso desse espaço urbano. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de impressão mesmo. Até porque o aluno, se ele estiver dialogando com a gente, ele vai ter também as suas impressões. Sim. O que é que mais marca um bairro elitizado, na sua opinião? Acesso a serviços. Eu acho que o principal é o acesso a serviços e, principalmente, hoje eu acho que é um pouco discutível, mas como você falou que é uma impressão pessoal, eu tenho também a ideia de um maior número de metros quadrados. Tá. Por exemplo, algo que a gente vê nessa literatura do século XIX, que hoje é clichê de tão perceptível, é a questão ambiental. Os bairros elitizados são muito arborizados. Muito arborizados. E é um arborizado cuidado. Porque você pode encontrar, tipo, praças, parques em bairros mais periféricos ou mais afastados. Mas, normalmente, eles são meio abandonados. Não tem tanta zeladoria e tanto capricho quanto a gente vê. Exato. Nesses bairros mais elitizados. E quando a gente fala da zeladoria, a gente está falando de zeladoria pública. Sim. Né? A gente não está falando das pessoas que moram ali. A gente está falando dos espaços comuns, que a zeladoria pública é muito diferente. Até porque esses habitantes desses locais, eles têm muito mais acesso a canais políticos para manutenção de um paisagismo urbanístico. Quando você falou de acesso a serviços, me veio algo que tem tudo a ver com a aula, já que a gente está falando de globalização também. Hoje, nós temos um nível tecnológico tão apurado de comunicação e transporte que eu não preciso estar num lugar com acesso a serviço. O serviço vem até a gente. Até mim. Então, se eu faço parte de um bairro elitizado, mas muito distante, que eu não vou citar aqui, por questões éticas, inclusive, mas bairros que, se você for lá, você não acha uma padaria, você não acha um mercado, não acha nada. Eles são bairros 100% residenciais. Tem a questão da segurança, que eu ia falar, né? Eles são todos enclaves por causa da segurança. É uma espécie de paranoia dessas pessoas com muita posses. E elas não se preocupam com o serviço, porque o serviço vai até elas. Eu acho que nisso tem 2 exemplos que eu acho que muito válidos. Por exemplo, para você aluno, eu sei que vocês estão no boom aí de assistir, muito de vocês, o canal do Casimiro.
Né? E o Casimiro, às vezes, ele reage a um pessoal que apresenta casas. Casimiro é aquele gordinho, tá? Maravilhoso. Sou muito fã de Casimiro. Só que o Casimiro, por exemplo, para os alunos entenderem desses bairros, quando ele olha aquelas casas de alto padrão do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, é esse exemplo. Porque o que acontece? Esses que ele vê, né, ele reage, eles mostram lá que é o seguinte, é um bairro, realmente é um número absurdo de casas, mas é um condomínio fechado. Uhum. E eles têm acesso a serviços dentro do próprio condomínio. Isso. Né? Que é para justamente não ter a interação social do qual eles se sentem inseguros. E, ao mesmo tempo, com os níveis de logística que nós criamos através de grandes empresas que fazem justamente a entrega, eles têm acesso a qualquer coisa do mundo que vai cair na casa deles. Ou eles trazem funcionários especializados para poder fazer esse serviço do qual quem vai se preocupar com a distância não são eles. É quem for trabalhar para eles. Né? E olha lá, vamos voltar para o LED. A gente não pode esquecer que nós temos alguns papéis, alguns atores aí que são fundamentais nessa questão da compreensão da fragmentação urbana. Nada mais é essa divisão desigual do espaço público. Fabi, olha que loucura, até 1850 a terra no Brasil era cedida pela coroa, você não precisava comprar. Só em 1850 que ela passa a ter que ser comprada. Por exemplo, se eu sou El Rei, eu te dou uma escritura, uma posse, naquela época se chamava sesmaria, não sei se você lembra desse nominho. Lembro. Lembra? Te dou uma sesmaria, uma data de sesmaria, você pode depois vender para alguém. Mas em si, você que é a primeira proprietária, recebeu isso gratuitamente a partir da influência que você tem junto a um órgão político. E aí você deve pensar, por que 1850 passa a ser um bem de capital? Porque começam os processos de abolição de escravidão no Brasil e chegada de imigrantes. Qual é o grande medo que as elites têm? De que esses imigrantes e de que esses negros libertos passem a fazer o uso social da terra. Se eu coloco a limitação através da compra e depois tributária, eu alijo essas pessoas pobres da possibilidade, então, de fazer o uso social da terra. Vamos lembrar que no Estado a gente tem a questão dos impostos, né, o chamado IPTU, né, da infraestrutura pública, foi o que a Fabi falou, as ruas, as praças, os acessos, né? E outra coisa também super importante, quando você lembrou da questão da chuva, e eu falei aqui dos alagadiços. Cabe ao Estado o estudo de geologia. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, Fabi. Por que bairro de pessoas com muito dinheiro não alagam? Não, é engraçado, porque bairro... não caem, não desabam. Não, bairro com gente... Tipo, bairros de elite não alaga. Você não fica sem farol. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo tá chovendo muito. É uma cidade que não é a prova d'água. Tá chovendo muito, tipo, absurdos. Por exemplo, na minha casa, choveu, como na cidade inteira, e eu acho que tá uns 3 dias com o farol piscando amarelo. Uhum. A gente trabalha aqui num bairro que é classe média alta. Classe média alta. Né? Tem uma super infraestrutura. Nossa. Vai ter 2 estações de metrô aqui do lado agora. A pé. Que fiquem a pé, porque se eu tiver que ir pro metrô a pé, eu tenho que sair uma semana antes pra ter certeza se eu chego. Mas assim, aqui já tava arrumado o farol, acho que 4 horas depois que tinha começado a piscar. Então, quando a gente também fala desses impostos, tal, você fala, mas paga mais imposto, tal. Muita gente paga imposto. Mas quando você fala em áreas nobres, existe uma atenção especial do governo, tanto de rapidez de serviço, né, quanto de prioridade para ter certeza que ali não vai ter problemas. Por quê? Porque justamente, se uma pessoa rica, muitas vezes ela tem influência política, ela não vai reclamar, xingar muito no Twitter. Ela vai para a pessoa direto, ela vai fazer uma reclamação, principalmente porque ela conhece os meios de fazer essa reclamação, de chegar onde ela precisa. Quando eu falei da questão da geologia também, Fabi, porque, por exemplo, a especulação imobiliária, ela dialoga com isso, dialoga diretamente com o Estado. Sim. Vou explicar por quê. Porque quando há um estudo geológico dizendo esse solo desaba, a especulação imobiliária não vai vender isso para quem tem dinheiro.
essa área vai ficar ultra desvalorizada e ela passa a ser ocupada por quem? Por populações pobres. A gente pode pegar o exemplo, eu não lembro, agora é realmente uma falha minha, não lembro. Tem uma cidade do Nordeste em que um bairro está cedendo. O bairro inteiro está cedendo. Enfim, por outros problemas aí. Tá aqui uma dica para externos. você pesquisar, né? O aluno, a gente está trabalhando em itinerários, a gente sabe que o aluno tem que pesquisar. Olha que dica legal vocês fazerem essa pesquisa dessa cidade que literalmente está... Ela está caindo. Eu não vou entrar nesses problemas, enfim, mas foi por causa de mineração, não foi um problema... Foi um problema de extração ali, e esse bairro está cedendo. Sendo assim, como as pessoas descobriram quando esse bairro já estava cedendo, elas não conseguem vender as casas. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam abandonar essas casas. Então, além de você ter um bairro onde as pessoas não vão mais comprar, porque ninguém quer ir para um bairro onde está condenado. Não interessa a especulação imobiliária. As pessoas também têm que sair de lá, e para onde elas vão? Sendo que elas não têm nenhum retorno financeiro daquilo que foi gasto na própria casa delas. Em tese, se você faz um estudo geológico que diz que tal área vai alagar ou vai desabar, em hipótese alguma, elas deveriam ser ocupadas. Ou se ela já está ocupada, você não vai Tem ter que fazer nenhuma a remoção ação social dessa área. Ou você não vai ter nenhuma ação que possa vir a prejudicar esse bairro posteriormente, né? Claro, a não ser por uma necessidade, mas assim, você vai manter esse bairro funcionando. Vamos continuar falando aqui dos agentes. Olha lá. Você tem os proprietários fundiários, aqueles que têm, né, a posse do solo. Esses proprietários fundiários, olha lá o que acontece. Eles fazem uma dobradinha com o setor imobiliário, que é o especialista em, olha a palavrinha agora, loteamentos. Todo bairro não nasce do nada. Ele primeiro passa por um processo de loteamento. Há bairros que nascem do nada, mas a gente vai ver eles daqui a pouco em outro slide. Mas quando eles sofrem uma certa organização do Estado e do setor imobiliário, ele tem aquele modelo de lotes, né? E aí, olha o que acontece. A gente está vendo que a questão econômica aí é determinante. Porque você vai vender a partir dos lotes os terrenos onde serão construídas as moradias, aonde terá a infraestrutura privada. A gente sabe que quanto mais rico o bairro, mais condomínios com maior infraestrutura privada. Tem alguns, né, Fabi, que tem até tratamento próprio de água, sanitário, de esgoto, gerador próprio. Eles são bastante autônomos nessa questão da infraestrutura privada e dos serviços privados. Muitos deles, inclusive, fazendo altíssimos investimentos em segurança. Já recebeu aqueles folhetinhos de farol? Já. Né? A palavra segurança quase sempre ela vem em destaque. Segurança, portaria 24 horas, né? E lazer e serviços. E o importante é você tem um lazer dentro do prédio para que você não precise sair e se expor aos riscos do mundo exterior. E olha, gente, eu não quero condenar o modelo que cada um escolhe para viver, mas eu preciso lembrar como historiador que a origem da palavra civilis, que dá origem, inclusive, à palavra civitas no latim, que vai dar em cidade no neolatim português, é uma palavra que em si traz a ideia, sabe do quê? Interação social. Isso que faz a cidade. Os gregos chamavam isso de polis, a comunidade das pessoas. Ora, se cada um se embolha, você perde o sentido da cidade. Porque o que dá alma à cidade é a diversidade. E se a gente for pensar, isso é uma coisa estrutural. Por exemplo, se você tem metrô, se você tem transporte público perto da sua casa, isso aumenta o preço dela. Então você vê bairros nobres que têm acesso a transporte muito melhor do que bairros periféricos, só que essas pessoas não fazem uso desse transporte. E aí os bairros onde você realmente precisa de acesso a transporte para que essa pessoa tenha acesso à cultura, a entretenimento, ao que for, elas não têm essa estrutura. Muito bem colocado. Então isso também é um ponto de atenção. E só uma dica, gente, dessa questão dos lotes que você falou, Guerreiro. Entrem depois no site do IPTU da prefeitura, tal, que vocês vão ver que o IPTU, quando eles falam, né, de esqueci o número do meu IPTU, para você achar, é por lote. Você abre o mapa da cidade lá,
nesse site do IPTU da prefeitura e você vê que cada casa é um lote, né? Então, esse modelo de lote, vocês podem ver ele, vamos dizer, funcionando, né? Quando vocês entram no site do IPTU. Muito bem colocado, tá aí mais uma dica. Inclusive o pessoal tem acesso hoje a aplicativos que tiram até foto do satélite, né? Sim. E aí você pode fazer uma dobradinha mais ampliada dessa pesquisa. Vamos voltar para o LED aqui. A gente está percebendo que esse processo de fragmentação urbana exclui. Porque tem pessoas que vão ficar à margem do sistema. Elas não vão ter dinheiro, nem acesso a determinados órgãos públicos para poder ter um uso mais bem qualificado do solo. Vamos ver como a cidade está se organizando. Olha lá. Vamos falar um pouquinho. A cidade normalmente, via de regra, né, Fabi? Ela tem uma área central que a gente chama de centro histórico. É a partir daí que a cidade nasce e se desenvolve. Normalmente, olha o que acontece. Você tem o centro expandido, que está nessa cor cinza escura. Para onde apontam as flechinhas do centro expandido, Fabi? Para o centro histórico. Para o centro histórico, porque ali você vai ter toda a gama de serviços, de comércio e de infraestrutura urbana que vai se ampliando a partir dele. Só que ele não para aí. Olha o que a gente tem agora. O que a gente tem em amarelinho? Lê para nós, Fabi. Nós temos os condomínios, né, ou locais de alto padrão. Isso, que vão para essa região para justamente aproveitar-se do transporte, do metrô, das áreas de comércio, dos shopping centers. Evidentemente, você quer estar, por uma questão de conforto, perto de bons hospitais, boas escolas, etc, etc. E você vai tendo bairros que passam a ser vocacionados para isso. Para aí a cidade? Não. A gente começa a ter aí o chamado núcleo secundário. Fabi, para onde as setinhas apontam no núcleo secundário? Então, para o centro desses próprios núcleos, né? Porque justamente são esses bairros que criam seus próprios centrinhos, vamos colocar assim. E aí você já percebe de cara, olhando, tá desenhado, a fragmentação urbana agora, não só social, mas também urbana. Sim. Para aí, não. Agora, olha o que acontece. A gente está vendo que os condomínios e locais de alto padrão também surgem aí. Mas ele tem diferença com o outro amarelinho. Você percebeu que tem uma diferença com o outro amarelinho? Eu vi que ele tá até ali, ó. Porque ele já se autossegrega. Quando ele está no centro expandido, ele só tem os muros normais. Quando ele está em bairros bem mais afastados, aonde a questão da segurança passa a ser mais determinante para esses grupos, eles viram um bairro bolha. Eles se autossegregam. Não, e aí nisso que você tá falando, tem um movimento também de que o centro é uma área tão visada que o metro quadrado é absurdo. E hoje a gente ouve em São Paulo já a conversa de você tem que escolher localização para o seu bem-estar. E aí você mora num apartamento de 10 metros quadrados, né? Porque você paga pela localização de estar num centro. Sim. E a gente não pode esquecer que o metro quadrado em São Paulo explodiu em regiões onde você tem esse modelo fechado que acaba, de alguma forma, indiretamente, por um processo dialético, atraindo também serviços, porque você quer ficar perto de gente que pode pagar por isso. Exato. E aí o metro quadrado explode. Um exemplo que a gente pode dar é o Anália Franco, por exemplo, na região do Tatuapé, que quando eu era criança era brejo. A gente fazia bicicross quando era criança lá. As pessoas trocavam por carro velho o terreno. Ninguém queria aquilo. E hoje o metro quadrado é uma fortuna de caro. A gente tem a Zona Sul ali, se você pensar Moema, Itaim, Vila Olímpia. Chácara Clabinha era também brejo. Sim. Era brejo já. Santo Amaro, que o pessoal achava que era tipo longe e hoje é super valorizado. A gente está acabando aqui, eu tenho que me adiantar, é uma pena. Olha lá. E a gente tem no final as periferias. E, em vermelho, as áreas de ocupação irregular que se relacionam com aquele processo de exclusão, onde vão surgir as favelas, etc, etc, e uma gama de questões sociais que a gente pode discutir nos próximos encontros. Fabi, eu queria demais agradecer, agregou bastante, trouxe informações muito relevantes. Brigadão pela participação. Imagina, é sempre um prazer. Gente, maravilhoso estar com vocês. Não esqueçam de se aprofundar, né, que os materiais estão no repositório. E muito obrigada. E não esqueça de avaliar nossa aula também, que é importante pra gente. Até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau.